Pessoal, beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo, tá? E dessa vez dando continuidade às nossas discussões de mecânica quântica. Hoje nós vamos fazer o seguinte, hoje nós vamos discutir o oscilador harmônico, tá, pessoal? Então, tecnicamente, o que a gente vai fazer é o seguinte, né? A gente vai pegar a equação de Schrödinger, novamente, que é o nosso tema, né, que a gente tem discutido, a equação de Schrödinger, e vai solucionar ela, tá? Utilizando o potencial do oscilador harmônico do oscilador harmônico, tá? Então, o que nós temos aqui é o seguinte, a gente escreve aqui a nossa equação de Schrödinger, né, independente do tempo, que é h cortado sobre 2m, a derivada aqui, né, a parcial da nossa funçãozinha de onda em relação a x, né, mais o potencial vezes a nossa função vezes a nossa função. Então, essa daqui é a equação de Schrödinger independente do tempo que a gente tem discutido nos vários vídeos que a gente tem feito aqui, tá? A ideia é que um dos vídeos que eu fiz aqui, eu comentei, né, que para a gente encontrar essa função de onda aqui, eu preciso determinar o meu problema, né? Ou seja, o meu potencial aqui. Se eu determinar esse potencial, eu consigo caracterizar o meu problema e encontrar essa função de onda. Então, como a gente está discutindo o oscilador harmônico, a gente vai utilizar o potencial do oscilador, né? Que nós vimos lá, que é V igual a 1 meio de kx quadrado, né? Básico, né, pessoal? Aí, quando a gente vai solucionar lá, quando a gente pega o osciladorzinho, por exemplo, sistema massa-mola, a gente tem a lei de Hooke lá envolvida e tudo mais, chegamos a um EDO, soluciona esse EDO, aí nós chegamos à função posição lá, e a função posição, ela é uma função senoidal, em que no argumento a gente tem um ômega, né? E esse ômega é a frequência angular. E aí a gente escreve essa frequência angular como sendo a raiz de K sobre M, né? Então, só deixar mais bonitinho aqui. A gente escreve esse cara como sendo a raiz de K sobre M. Aí o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, pessoal, ó. Eu posso pegar essa raiz, passo para o outro lado, encontro o K, né? E substituo. Então, o meu K aqui, ele vai ser M ômega quadrado, né? Eu posso pegar esse M que está dividindo e passo multiplicando aqui. Então, eu reescrevo o meu potencial. O meu potencial ele passa a ser, ó, 1 meio, tá? De M ômega quadrado x quadrado. Então, esse é o meu potencial. O que é que eu faço com esse potencial aqui? Vou jogar na equação de Schrödinger. Então, jogando lá na equação de Schrödinger, eu vou ter menos h cortado quadrado. Deixa eu fazer só mais bonitinho aqui. Menos h cortado quadrado sobre 2m. A derivada aqui, né, de segunda ordem da nossa função aqui em relação a x, mais o meu potencial, que é 1 meio, tá, de m ômega quadrado x quadrado vezes a nossa função igual a energia vezes a nossa função. Então, essa daqui é a equação de Schrödinger que a gente vai tentar solucionar aqui, não só nesse vídeo, tá? Porque nesse vídeo aqui eu vou utilizar um método algébrico, né? Que a gente vai chegar no operador de escada, que a gente vai ver o operador levantamento e o operador abaixamento, né? Mas também existe um método analítico, tá? Então, eu acho que esse vídeo aqui ele vai ter umas 3 partes para a gente ver tanto o desenvolvimento dos métodos quanto as aplicações, tá? Então, 1, 2, 3, até no máximo aí 4 partes desse vídeo. Pode ter, tá? Pode. Então, nós temos isso daqui, pessoal. Essa é a nossa equaçãozinha. O que é que eu posso fazer? Pessoal, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso colocar aqui em evidência esse 1 meio, né? Porque eu tenho 1 meio aqui nesse termo, é comum entre os dois. Eu também tenho massa comum entre os dois. Então, eu posso colocar aqui, ó, 1 sobre 2m, tá? Em evidência. E aí vai sobrar menos h cortado quadrado, a derivada aqui. Eu vou colocar o psi também, ó. O psi é comum, né? Então, eu vou colocar o psi também em evidência. E a gente vai chegar num negócio massa aqui, ó. Pessoal, nota que eu estou colocando m em evidência, eu tenho m aqui, né? No numerador e aqui está no denominador. Então, a gente bota todo mundo quadrado aqui. Porque quando eu pegar esse m, multiplicar por esse termo, m quadrado sobre m vai dar m que a gente tinha lá em cima. Então, todo mundo quadrado aqui, não é isso? Então, nós temos aqui todo mundo quadrado, vezes a nossa função, igual a E, vezes a nossa função. Aí, vê que interessante aqui, pessoal, ó. Deixa eu só... Vê que interessante aqui, ó. Quem é esse cara que a gente tem aqui dentro, né? Lembra lá que ele é o Hamiltoniano? Porque a gente vê que a gente também pode escrever a equação de Schrödinger como sendo o Hamiltoniano, né?
igual a energia aqui vezes Psi, né? Então a gente pode escrever desse jeito aqui a equação de Schrödinger também, né? Então esse cara aqui, pessoal, que está aqui dentro, nada mais é do que o Hamiltoniano. Então a gente pode escrever aqui, ó, 1 sobre 2m, em vez da gente colocar aqui menos h cortado quadrado d quadrado dx, a gente coloca o operador momento, né? Então a gente tem isso daqui, né? Momento quadrado mais m ômega x quadrado vezes a nossa função, né? Vezes a nossa função aqui. Então nós temos isso daqui, pessoal. Vê só que legal, né? Claro, levando em consideração, né, que a gente pode escrever a equação de Schrödinger nesse formato. Eu escrevo aqui o operador, né, momento, e o operador aqui para o que a gente espera do valor de x, né? Então, vê o seguinte, pessoal, qual é a ideia geral que nós temos aqui? A ideia geral que nós temos aqui é o seguinte, ó. O que nós vamos fazer no método algébrico é fatorar esse cara aqui, ou seja, fatorar um Hamiltoniano, tá? Mas para fatorar ele não é tão simples, porque, por exemplo, fatorar números é tranquilo, mas a gente tem operadores aqui e operadores não comutam, né? Então a gente tem que ver uma forma que a gente pode fazer para fatorar esses caras, tá? Aí lembra lá que quando a gente fatora, a gente pode ter, por exemplo, um u quadrado mais v quadrado. Quando a gente tentar colocar isso de forma fatorada, esse u quadrado mais v quadrado, a gente tem uma parcela positiva e uma parcela negativa, né? Então a gente pode escrever aqui, para a gente tentar ver o que é que a gente pode, até onde a gente pode chegar aqui, a gente pode fazer o seguinte aqui, ó, vamos fazer aqui um A, eu vou botar aqui, vou colar aqui na minha nota, eu vou botar um A mais menos, tá? Igual, eu vou botar 1 raiz aqui, ó, de 2h cortado m ômega, tá? Elevado a 1 meio. E eu vou fazer o seguinte, deixa eu botar mais bonitinho aqui. A mais menos, tá? Devido àquelas parcelinhas que nós temos, aí vai ficar 2h cortado m ômega, tá? Elevado a 1 meio, que é a raiz. A gente vai ter aqui os nossos valores. Vamos ter um negativo, um positivo e, tá? Momento mais m ômega x quadrado, tá? Então, tecnicamente, o que nós temos é isso, ou seja, dando uma fatorada nesse cara aqui, né? Uma fatiada. Beleza, então, claro, pessoal, estou pulando algumas partes aqui para a gente não perder muito tempo, tá? No vídeo. Então, nós temos isso, né? O que a gente pode fazer aqui, pessoal, de início, é tentar fazer esse produto aqui, ó, mais A menos e A mais aqui. Se a gente tentar fazer isso, nós vamos ter o seguinte, né? Pega esses valores aqui, ó, A menos, a gente vem primeiro com um sinal negativo aqui na frente, né? Aliás, A menos a gente vem primeiro com um sinal positivo aqui, né? Então vai ficar 1 sobre 2h cortado m ômega elevado a 1 meio. Aí vai ficar mais IP, tá? Ou seja, o número imaginário vezes o momento, né? M ômega x quadrado vezes, aí vai ficar aqui, ó, 1 sobre 2h cortado m ômega, tá? Elevado a 1 meio, que é a raiz, vezes aqui, ó, como a gente tá pegando a parte, o A mais agora, né? Então, o A mais aqui nós vamos ter menos IP, tá? Mais, aí vai ficar m ômega x quadrado, tá? Então, a gente vai ter tecnicamente isso daqui. Quando a gente fizer o produto entre esses dois caras aqui, ó, fazendo o produto entre esses dois caras, nós vamos obter o seguinte, que A menos A mais é igual a 1 sobre... faz o produto, né? A gente conserva a base e soma os expoentes, né? Então vai ficar 1 meio com meio dá 1. Então vai ficar 2h cortado m ômega, né? Simplesmente aqui. E o que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o seguinte, pessoal, ó, fazendo o produto IP com IP, né? IP com menos IP, na verdade, vai ficar P quadrado, que é o momento quadrado, e com I daí quadrado,
I quadrado é menos 1, só que menos 1 com menos lá dá 1. Então vai ficar P quadrado aqui, tá? Somente. E P com mais MX... Opa, eu estou botando quadrado aqui, só que não é quadrado não, tá, pessoal? A gente já deu uma fatorada ali, ó. Isso aqui não é quadrado não, ó, perdão. A gente já fatorou, isso aqui não é quadrado, ó. M ômega x, tá? Isso aqui não é quadrado, isso aqui não é quadrado. Perdão, pessoal, isso aqui não é quadrado, tá? Como a gente já fatorou, ele fica desse jeito aí. E aí a gente tem o seguinte, a gente vai ter IP com mx, tá? A gente vai ter então, ó, que vai ficar mais m ômega. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou botar esse i aqui, e aí por ordem mx, e aí por ordem aqui, ó, ômega na verdade, né? Ou melhor, vou fazer assim, ó, i m ômega, aí vai ficar o px, que são os operadores, eu vou deixar eles assim, ó, px, tá? Aí eu venho com esse daqui agora, né, que vai ficar menos, né, vai ficar menos esse cara com esse daqui, aí vai ficar menos i m ômega, né, só que agora vai ficar, ó, x p, né, que o x aqui é o primeiro operador e depois vem o p ali, tá? Por ordem de chegada aqui, né? Então nós vamos ter aqui agora mais m ômega x, todo mundo aqui quadrado, tá? Perdão, pessoal, acabei me confundindo ali com aquele camarada lá, né? Mais correções feitas, tá? Então, ó, nós temos o seguinte, ó, vai ficar a menos a mais igual a 1 sobre 2h cortado m ômega, tá? E aí nós temos o seguinte, ó, vai ficar p quadrado, que é o nosso momento, e aí só dando uma organizada aqui, ó, que a gente encontra primeiro o valor esperado para x, né, para depois a gente fazer o processo para encontrar o momento. Então, vamos fazer por ordem de chegada aqui, tá? Vou botar mais m ômega x quadrado, e aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou botar um menusão aqui para frente, tá? Vou botar em evidência esses camaradas que são comum entre todo mundo aqui, ó, que é im ômega. Então vou botar menos im ômega na frente aqui, ó, im ômega. Mas por que menos, né? Vamos lá, ó. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter o sinal dos caras. Eu vou botar xp positivo, tá? Menos px, né? Porque quando a gente pega esse cara e voltar tudo, vamos chegar no que a gente tinha lá em cima. Então, tecnicamente, é isso daqui. E aí, o que é que nós podemos fazer, pessoal? A gente pode pegar a ideia lá do computador, porque quando a gente tem o seguinte, ó, quando a gente tem AB, né, dois valores AB aqui, a gente pode pegar esses caras e fazer o seguinte, AB menos BA, tá? Então, a gente vai isso aqui vai nos levar ao seguinte, né? A gente pode escrever aquele termo ali, ó, como sendo o seguinte, ó, I m ômega, né, menos i m ômega, e a gente pode fazer aqui, ó, x p, né, que no caso vai ser esse termo aqui de cima, tá? Então a gente pode escrever aqui isso tudo novamente e vai ficar a menos a mais, aí a gente faz i sobre 2h cortado m ômega, tá? Vai ficar p quadrado mais m ômega x quadrado. Vê que está dando certo porque eu tenho esse 2m aqui, né? 1 meio, ou 1 sobre 2h cortado m ômega. Eu tenho 2m e tenho essa galera, que é o que a gente tinha lá em cima, né? Então, até então está dando certo. Então, a gente pode fazer aqui, ó, menos i m ômega, tá? M ômega e botar aqui xp. Só que aí tem o BO. Qual é o BO? O BO é o seguinte, ó. Vou botar entre parênteses aqui. O BO é o seguinte agora, no momento em que estamos agora, eu não sei quem é XP, né? Então, poxa, para que inserir isso se eu não sei quem é isso? Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso descobrir quem é XP, pessoal, fazendo o seguinte aqui, ó. Eu posso pegar uma função, uma função arbitrária, né? Uma função de teste, e eu posso utilizar ela para descobrir esse cara, né? Ou seja, fazer o seguinte, ó, xp, e no final, o interessante é que no final eu posso descartar essa função arbitrária, né? Então eu posso pegar aqui, ó, xp, ó, e fazer o seguinte, ó, a gente vai chegar aqui, tecnicamente, né?
x, a derivada aqui, deixa eu fazer aqui, ó, h cortado, que é o nosso momento, né? O momento é h cortado sobre i, a derivada aqui de f em relação a x, tá? E aí é meio que a regra de um produto, né? E aí eu faço agora o seguinte, ó, que a gente vai chegar no seguinte, né? Vai ficar menos, né? Aí fica h cortado sobre i, a derivada aqui de xf, onde a gente vai chegar na regra do produto, sobre dx, né? E aí eu não vou desenvolver isso aqui não, porque é o seguinte, aqui a gente vai chegar, pessoal, a meio que a regra do produto, né? Nessa regra aqui do produto, eu posso fazer a derivada do primeiro, aí a derivada do primeiro é derivada de x em relação a x vezes a função f. Só que a derivada de x em relação a x é 1, então vai ficar só f, né? Beleza, vai ficar menos f, tá tranquilo. E aí depois eu faço a derivada da segunda, que no caso é f, vezes a primeira. Só que vai ficar menos x derivada de f em relação a x, que é o que a gente tem aqui, ó. Então vai ficar dois valores iguais para sinais opostos, então eles vão se cancelar, tá? Tecnicamente. Eu estou falando e eu espero que vocês estejam entendendo, só para mim não precisar estar copiando, tá? Então vai se cortar, e aí o que vai sobrar no final é o seguinte, vai ficar menos h cortado sobre i vezes f, que é a nossa função. Esse i ele pode subir negativamente, e a gente vai ter aqui, no caso, i h cortado vezes f. Como a gente pode cancelar f, eu tenho, portanto, aqui, né? A gente pode descartar a função f, a função de teste, e a gente pode ter que xp é igual a i h cortado. Tá? Então, pegando esse cara aqui, eu posso substituir ele lá na nossa equação. Então, eu vou ter lá, ó, a menos a mais, tá? Igual. E aí a gente vai ter o seguinte, pessoal, vai ficar 1 sobre 2 h cortado m ômega, tá? Aí vai ficar p quadrado mais m ômega x quadrado. E aí eu já posso fazer o seguinte, ó, eu posso pegar aqui, fazendo a distributiva lá, né? Esse cara vale tanto para esses primeiros termos, que eu estou deixando em evidência, mas eu posso pegar ele e multiplicar por im ômega vezes xp, né? O comutador. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, quando multiplicar, m cancela com m, né? M cancela com m, e aí vai ficar o seguinte, ó, vai ficar, o m vai cancelar com m, vai sobrar só i lá, né? Então vai ficar o seguinte, vai ficar i sobre 2h cortado ômega, aliás, h cortado vai embora, então vai ficar só h cortado aqui, ômega vai embora, então vai ficar só h cortado. O xp, ele vale i ômega, e h cortado, né? Perdão, é muita coisa. E aí a gente vai poder cortar esses caras aqui, esse i quadrado com esse i quadrado, esse i com i dá i quadrado, e i quadrado ele é menos 1, né? Então menos com menos dá mais. Então tecnicamente o que a gente vai ter aqui é o seguinte, tá? Vai ficar mais 1/2, tá, pessoal? Então, esse daqui é o nosso resultado. E aí, eu posso ainda reescrever esse cara aqui, né? Eu posso fazer, portanto, que a menos a mais, ele é igual a 1 sobre... 1 sobre... Aí vai ficar o seguinte, né? Porque vocês lembram lá que 1 sobre 2m vezes essa galera é o hamiltoniano. Então vai ficar o seguinte, vai ficar h cortado ômega vezes o hamiltoniano mais 1/2, tá? Então esse é o nosso resultado. E aí a gente pode, como a gente queria fatorar o hamiltoniano, agora eu posso isolar esse cara, né? E aí a gente vai ter que o hamiltoniano pode ser igual a h cortado ômega, né? Pegando esses caras aqui, quando eu passar eles para o outro lado, vezes a menos a mais, o cara que estava positivo passa negativo, né? Então vai ficar menos 1 sobre 2, tá? Ou a gente também pode repetir o processo para a mais e a menos, que o que tecnicamente vai acontecer é só a inversão de sinal. Então a gente vai ter h cortado ômega, tá? A mais a menos, e nós vamos ter mais 1 sobre 2 aqui. Ou seja,
De maneira geral, a gente pode então agora reescrever a equação de Schrödinger, né? Então, se inicialmente nós temos que a equação de Schrödinger, ela poderia ser o Hamiltoniano vezes a nossa função igual a E, então, portanto, a gente tem agora o seguinte, que vai ser H cortado ômega, tá? E aí a gente pode fazer aqui no caso A mais, vou botar A mais, A menos, A menos, A mais, tá? Como a gente está começando com mais primeiro, quando a gente começa com mais, vem um mais ali primeiro. Então vai ficar mais, menos, tá? 1 sobre 2, a nossa função, vezes E, ou igual a E, vezes a nossa função. Então, tecnicamente, a gente tem essa daqui, que é a nossa nova ideia para a equação de Schrödinger, tá? Então, pessoal, essa é a ideia que nós temos aqui, tá? Foi um processo longo para a gente chegar até aqui, né? Mas, de antemão, qual é a interpretação que nós temos disso daqui, né? Esses caras aqui, ó, esse A mais menos aqui, é o que a gente chama de operador escada, né? E é isso que vai permitir a gente trabalhar lá com o levantamento e o abaixamento. Então, segura só um pouquinho aí, pessoal, para me colocar uma imagem para a gente poder fazer a interpretação desses caras aqui, tá? Rapidão, eu já volto. Pessoal, foi só para me copiar aqui a imagem e colar ela aqui para ficar mais didático, né? Ah, que é isso, cara, é bem didático, olha só. Então, só para deixar mais didático aqui, ó, tô colocando o gatinho aqui e ele subindo a escadazinha, né? Ou seja, o que a gente está fazendo aqui, pessoal, que a gente encontrou, foi os operadores escada, tá? O operador escada. Ou seja, A mais significa um levantamento, tá? Então, deixa eu só conseguir posicionar aqui. E A menos significa um abaixamento, tá? Da energia. Mas vê o seguinte, pessoal, vê o seguinte. O que é que acontece se eu aplicar o operador abaixamento repetidas vezes, né? A gente pode chegar a um valor menor que zero. Só que a gente viu que quando a gente chega para valores menores que zero, a situação começa a ficar feia, né? O negócio não vai dar muito certo. Então, se eu tentasse, por exemplo, pegar um menor estado aqui, ó, se eu definisse, né, um menor estado aqui, quando eu aplico o operador abaixamento aqui, vezes uma função que eu vou chamar de φ0 igual a zero, eu posso abrir umas continhas e encontrar então esse operador, essa função φ0, né? Ou seja, eu posso encontrar aqui, a partir dessas condições aqui, pessoal, do menor estado possível, a minha função, tá? A minha função para o menor estado possível. Então eu posso fazer isso aqui, né? Como é que eu posso fazer? Bom, eu sei lá que o meu A menos, eu vou conferir depois, mas A menos, a gente viu lá que é igual a 1 sobre 2 ômega, ou 2H cortado M ômega, elevado a 1 sobre 2, né? Isso daqui é vezes IP, né? IP mais M, isso não vai ficar ao quadrado, já ia botar o quadrado de novo, M ômega X, né? Em que P, né, é a nossa derivada, né? Ou seja, P vai ficar o seguinte, A menos igual a 1 sobre 2H cortado M ômega elevado a 1 sobre 2. E aí a gente teria, ó, I com I vai embora, né? Porque quando a gente abrir o momento aqui, ó, vai ficar H cortado sobre I, né? E aí I com I vai embora. Então vou botar logo H cortado aqui, tá? A derivada em relação a x, tá? Mais M ômega x, tá? Então o que nós vamos ter é isso daqui, tá? Fazendo o produto com o nosso φ0, né? No caso, é para o menor estado que a gente vai estar considerando aqui, né? Esse produto, então, vai ser igual a zero. Então, nós temos o seguinte, ó. Então, nós vamos ter que, se eu estou fazendo isso daqui, igual a zero, então, eu estou fazendo o seguinte, né? Eu estou fazendo que 1 sobre 2H cortado M ômega, elevado a 1 sobre 2, que no caso é a raiz, H cortado, a derivada aqui do meu psi0
dx, né? Mais m ômega x psi0. Não é isso? Psi0. E isso tudo eu estou fazendo aqui igual a zero. Tá? Beleza. O que é que eu tenho? Eu tenho o seguinte, eu posso pegar esse cara aqui então e dizer que isso tudo aqui do que a gente tem aqui entre parênteses é igual a zero, né? Então, eu tenho aqui que h cortado, derivada do nosso psi0 aqui, do nosso psi0 dx aqui, é igual, né? Ou melhor, mais m ômega x psi0 igual a zero, né? O que eu posso fazer aqui então é passar esse cara para o outro lado. Então nós temos aqui que eu vou ter a derivada em relação a x, derivada da minha função psi0 em relação a x, né? Menos m ômega sobre h cortada vai ficar x, né? X psi0, né? E aí a gente chega numa equação aqui separável, né? Porque eu posso pegar esse psi0, passar para aqui, para o outro lado, e aí eu vou ter a derivada de psi0 sobre psi0, e aqui vai ficar o dx, né? E aí integrando os dois lados, a gente vai chegar numa solução que a gente já sabe qual é, né? Porque a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai chegar aqui, ó, a derivada aqui, psi0 em relação a psi0 igual a menos m ômega x sobre todo mundo h cortado dx, né? Aí se eu integrar os dois lados, a gente já sabe qual é a solução, vai ficar psi0 igual a uma constante, né? Que a gente está integrando indefinidamente, vai ser uma constante a, vezes o Euler elevado a isso tudo aqui, né? Só que como a gente tem um x aqui, quando eu integrar x, vai ficar x quadrado sobre 2. Então, tecnicamente, o que a gente vai chegar aqui é psi0 igual a Euler, tá? Euler, isso aqui é um Euler, ficou feio, elevado a menos m ômega sobre 2, né? Porque quando a gente integrar o x vai ficar x quadrado sobre 2. 2 vezes h cortado vezes x quadrado, né? Em que a aqui é o que a gente precisa para encontrar a, é normalizar, né? A gente precisa normalizar. Então, normalizando aqui, então vamos botar aqui, ó, normalizando, para encontrar esse a aqui, nós vamos ter o seguinte. A gente sabe que para normalizar, a gente faz a integral. Eita, que integral feia. A gente faz a integral de menos infinito a mais infinito, né? O a quadrado eu vou botar para frente aqui. A quadrado vai ficar Euler elevado a menos m ômega sobre 2h cortado x quadrado, né? Isso tudo na dx. Isso tudo aqui tem que dar 1, tá? Mas quem é essa integral? Essa integral aqui, pessoal, se eu não me engano, a gente já fez ela, se eu não me engano, não, a gente já fez ela em um vídeo e a gente encontrou o seguinte resultado para ela aí, ó. Deixa eu só dar uma pescada aqui para a gente não precisar fazer essa integral. A gente encontrou o seguinte resultado para ela, tá? Deixa eu ver se eu encontro. Ah, tá aqui. A gente encontrou o seguinte resultado para ela. Que, vou botar aqui a quadrado, raiz de, a gente fez aí no vídeo, né? Vai ser π h cortado sobre m ômega, né? E isso tudo aqui tem que ser igual a 1. Portanto, eu sei que a vai ser raiz, a quarta, né? Quando eu passar esse cara para o outro lado, ele vai inverter. Então, vai ficar m ômega sobre π h cortado. Então, nós temos isso daqui. Então, nosso a é esse. Então, nós podemos dizer que nossa função aqui no estado fundamental, né? A nossa função aqui no estado fundamental seria raiz a quarta aqui, né? Raiz a quarta aqui de m ômega
sobre πh cortado, tá? πh cortado, vezes o restante, né? Que seria Euler, o nosso Euler elevado a menos m ômega sobre 2h cortado x quadrado, tá? Então, esse daqui seria o camarada para o nosso estado fundamental. Mas quem seria a energia, né? Se eu encontrei a função, quem seria a minha energia? A minha energia, pessoal, a gente pode descobrir ela. Porque eu sei lá que H cortado ômega, vou botar aqui A mais, A menos, mais 1 sobre 2, psi0, poderia ser igual a energia vezes o psi0. Então, eu posso encontrar essa energia aqui também. Só que vê o seguinte, pessoal, quando eu pegar esse psi0 aqui, por exemplo, quando a gente for desenvolver aqui, né? E a gente pegar H cortado M, tá? Passar esse psi0, que é a nossa função de onda, multiplicando A mais A menos, então a gente vai ter o seguinte, ó, H cortado, vou botar aqui, ó, H cortado ômega, A mais A menos, vezes o psi0, mais 1 meio, né, de psi0 igual a energia psi0. O que é que vai acontecer? A gente viu que A menos com psi0 é zero, né? Então esse cara aqui, ele vai embora. E aí vai sobrar quem, ó? Vai sobrar aqui o seguinte, pessoal. Portanto, nós vamos chegar aqui que H cortado ômega é 1 sobre 2, porque o psi0, como eu estou cortando esse cara, o psi0 eu posso cortar dos dois lados, né? É igual a minha energia. Então, minha energia vai ser ômega H cortado sobre 2, tá? Para esse estado fundamental. Mas eu também posso, por exemplo, aplicar o operador levantamento, tá? Olhando lá para a nossa escadinha, ó, eu posso aplicar o meu operador levantamento e subir, né, um degrau, né? Ou seja, eu encontrei o nosso psi0, mas eu poderia tentar encontrar o psi1, né? Como é que eu faria então para encontrar o meu psi1? E aí eu teria o seguinte, ó, eu posso na verdade escrever uma fórmula geral aqui e fazer o seguinte: psi n igual a AN, tá? Eu estou aplicando um operador levantamento, né? Então vai ser isso aqui elevado a n, tá? Ou seja, n vezes que eu aplicar o meu operador levantamento, vezes o meu psi0, vou botar só psi0, tá? E a energia para ele, para n estados, seria igual a n mais ômega, h cortado ômega, vou botar assim, 1 meio de h cortado ômega. Então, isso daqui, pessoal, me fornece, porque no caso, essa galerinha que a gente descobriu aqui foi para o estado fundamental, né? Mas eu posso encontrar outros estados excitados, né? Ou seja, N1, N2, N3, N4 e por aí vai. Então, para dar uma generalizada aqui, quando eu sair de, por exemplo, de N0 para N1, para N2, para N3, eu vou aplicando apenas o operador levantamento, né? Então, aplico o operador levantamento, N1, aí vou para N2, depois vou para N3, por aí vai. Então, são N estados, né? Então, eu posso generalizar dessa maneira aqui. Pessoal, é dessa forma aqui que a gente pode generalizar aí, né? Para N igual a 0, N1, N2, N3, N4, né? E por aí vai em diante, tá? E aí, a questão é o seguinte, para a gente poder firmar mesmo aqui o nosso problema, a gente tem que determinar esse AN, né? Que na verdade a gente vai determinar ele normalizando ele. É um processo para a gente fazer essa normalização, tá? Então eu vou deixar como um dever de um próximo vídeo, caso você goste, tá? Mas eu já vou deixar aqui, ó, que o nosso AN, esse AN aí, ele é igual a 1 sobre raiz de n fatorial, tá? Então, eu já poderia não, vou escrever ele aqui. Então, esse psi_n é igual a 1 sobre raiz de n fatorial, tá? O operador levantamento elevado a n vezes o nosso psi0, tá? Então, tecnicamente, é esse daqui o nosso resultado, pessoal, desse vídeo aqui, tá? Que eu queria fazer para vocês. Fazer essa discussão
da equação de Schrödinger, tá? Quando a gente vai discutir, né, o oscilador harmônico, tá, pessoal? Esse é um método algébrico em que a gente trabalha aí os operadores, o operador escada, né, o operador levantamento, o operador abaixamento. Existe outro método que a gente pode utilizar e que geralmente, se você for ler um artigo e tudo mais, a galera utiliza muito, né, que é o método analítico. Então, a gente vai fazer no próximo vídeo um método analítico. Antes de ir para o método analítico, né, eu vou tentar fazer uma aplicação para a gente ver aqui como é que funciona, um exercíciozinho do método algébrico, tá? E na parte 3 dessa discussão sobre o oscilador harmônico, futuramente aí, eu posso fazer o método analítico, tá? Então, pessoal, já deixa seu curtiu aí, comenta, tá? Compartilha com os amigos aí que gostam de discutir esse tipo de conteúdo, tá? Comenta aí se você quer que eu faça um vídeo à parte, né, para falar da normalização do AN. Se você, que eu queria ver como é que pode fazer e tudo mais, se você comentar bem aí, eu posso estar trazendo essa normalização do AN, tá? Então, pessoal, valeu e esse foi mais um vídeo.